cumprimentos a todos. Eu sou o juiz federal João Batista Lázari e estamos aqui para mais um episódio do podcast da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Nós vamos tratar hoje do tema do representativo 286, representativo de controvérsia, onde teve uma tese de uniformização que foi estabelecida no seguinte contexto: para fins de pensão por morte, é possível a complementação após o óbito pelos dependentes das contribuições recolhidas em vida, a tempo e modo, pelo segurado facultativo de baixa renda do artigo 21, parágrafo 2º, 2b, da Lei 8.212 de 1991, da alíquota de 5% para as de 11% ou 20%, no caso de não validação dos recolhimentos. Nós temos aqui como convidado deste encontro o juiz federal Ivanir César Irene Júnior, que ele integrou a TNU até o mês de junho de 2022. Atualmente, ele integra a primeira turma recursal dos Juizados Especiais Federais de Belo Horizonte. O juiz federal Ivanir foi relator dessa matéria, que foi julgada no dia 23 de junho de 2022 pela TNU, e que trata de uma matéria muito relevante, que envolve situações em que segurados facultativos de baixa renda, que normalmente é a dona de casa de baixa renda, que contribui com uma alíquota de 5%, quando, na verdade, ela deveria recolher uma alíquota de 11% ou 20% em face do exercício de atividade remunerada, ou, eventualmente, porque ela não está em situação regular no CAD único que lhe autorizaria a recolher sobre a alíquota de 5%. Então, havendo fato gerador, surge a dúvida: ela teria, eventualmente, um benefício por incapacidade numa situação como essa, ou iria gerar pensão por morte aos seus dependentes, quando a contribuição é aquém daquela efetivamente devida? Poderia haver essa complementação de forma válida para gerar o benefício pretendido? Foi sobre isso, então, que a TNU uniformizou, e aqui nós temos, então, o juiz federal Ivanir Ireno, que foi o relator, para nos dar mais detalhes deste julgamento. Seja bem-vindo, Ivanir, e a palavra é sua para nos dar uma complementação a respeito desse tema. Cumprimento o doutor João e agradeço novamente o Conselho da Justiça Federal e a TNU por essa oportunidade de estar aqui dialogando com todos os operadores do direito previdenciário sobre tema tão importante. O senhor resumiu muito bem, doutor João. No tema 286, a gente tratou de uma situação extremamente recorrente, ou seja, a partir de 2006 e 2011, dando cumprimento à norma constitucional da inclusão previdenciária, foi criada a figura do facultativo de baixa renda, a conhecida dona de casa de baixa renda. Segurar a pessoa que não exerce atividade remunerada, mas quer se filiar ao RGPS para ter uma proteção previdenciária. E aí foi permitido a essa pessoa que se filiasse e recolhesse as contribuições com uma alíquota de 5% do salário mínimo, facilitando esse acesso à Previdência Social, mas colocando alguns requisitos para isso. Primeiro, não ter acesso ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mas ter acesso a toda a outra gama de benefícios. E segundo, cumprir uma série de requisitos. Então, para essa dona de casa ter direito de contribuir validamente com 5%, ela deveria não exercer atividade remunerada, ou seja, ela tinha que trabalhar só no seu âmbito doméstico, da sua família, não ter renda própria. Então, por exemplo, ela não poderia ter uma renda de aluguel, por exemplo, está inscrita no CAD único, e até foi uma questão que a TNU também validou, essa exigência não pode ser afastada, está inscrita no CAD único. E quarto requisito, pertencer à família de baixa renda, ou seja, cuja renda total familiar, do grupo familiar, seja de até 2 salários mínimos. E aí o que acontecia, doutor João, em razão de um procedimento do INSS? A pessoa se inscrevia e começava a fazer ali, pelos conhecidos carnês, hoje sistema informatizado, o pagamento de 5%. Quando ocorria algum risco social, uma incapacidade ou óbito, ela ou seus dependentes, no caso do óbito, iam ao INSS pedir os benefícios. E aí, só nesse momento, que o INSS verificava se aqueles 4 requisitos foram cumpridos: não ter renda própria, não exercer atividade remunerada, estar inscrita no CAD único e ter renda familiar de até 2 salários mínimos. E acontecia de, muitas vezes, o INSS identificar que a pessoa não cumpria um desses requisitos. Ou ela era diarista, ou ela tinha uma renda de aluguel, ou alguém no grupo familiar tinha renda de mais de 2 salários mínimos,
ou ela sequer estava ali inscrita no CAD 1. Aí o que acontecia? Essas contribuições de 5% não eram validadas. E aí a pessoa não era tida como segurado. Ela não tinha direito, por exemplo, ao auxílio-doença e seus dependentes não tinham direito à pensão por morte. E aí a discussão era a seguinte, que foi travada pela TNU e decidida pela TNU. Os dependentes podem, após o óbito, complementar a contribuição de 5 para 11, porque fazendo essa complementação de 1 para 11 ou para 20, ela superava esses entraves, porque nessas alíquotas não precisa cumprir esses requisitos, só contribuir. E a primeira dificuldade que a TNU teve que superar foi a sua súmula 52, que também está alinhada à jurisprudência do STJ, no sentido do seguinte: o contribuinte individual, aquela pessoa que exerce atividade por conta própria, se trabalhou e não recolheu, os dependentes não podem fazer um recolhimento pós-óbito. Agora, veja que a situação é diferente. O contribuinte individual trabalhou e não recolheu nada, nem a alíquota certa, nem a alíquota errada. Então, em razão do caráter contributivo do sistema, os seus dependentes não podem contribuir pós-óbito para conseguir pensão por morte. A TNU fez essa diferenciação, manteve rígida a súmula 52, a impossibilidade desse contribuinte individual, mas tratou diferente o caso, porque o caso é de segurado facultativo, que não exerce atividade remunerada e que contribuiu a tempo e modo, só que com a alíquota incorreta. Então, a TNU entendeu que, considerado o arcabouço, as normas protetivas, e mais importante, doutor João, a própria regulamentação da emenda constitucional 103, pelo decreto 3.048, o artigo 19E, né, que veio aí em 2020 com o decreto 10.140, o próprio INSS permitiu complementação de base de cálculo pós-óbito quando o segurado contribui em vida com valores inferiores ao salário mínimo. Então, se nesse caso, que é muito mais amplo, o INSS permitiu complementação pós-óbito, no caso de recolhimento com base de cálculo inferior ao mínimo, a TNU entendeu que não era possível privar esses segurados hipossuficientes, as donas de casa de baixa renda e seus dependentes, dessa possibilidade de, recolhida com alíquota menor e não validada, mesmo pós-óbito, fazer essa complementação. E a TNU, até com uma situação inusitada, doutor João, que é importante frisar, o PUIL era do INSS, mas durante o processo, o INSS também se convenceu, através de uma orientação técnica, uma nota técnica da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, de que essa complementação era possível. Então, a TNU referendou isso, sem se confundir com a súmula 52, mas deixou claro: quando houver recolhimento em alíquota incorreta e as contribuições não forem validadas, é possível aos dependentes, mesmo após o óbito, fazer a complementação de alíquota para fins de ter acesso. E aí, doutor João, só finalizando, para te devolver a palavra, duas questões não ficaram decididas pela TNU, porque a TNU entendeu que não eram questões controversas naquele PUIL. Vão ficar certamente para um momento posterior e julgamentos posteriores. Se a pessoa, por exemplo, recolheu 2 anos de contribuições incorretas, com alíquota incorreta, ela precisa complementar esses 2 anos ou só as necessárias para obter a qualidade de segurada e gerar o direito ao benefício? Segundo, feita a complementação, o termo inicial dos efeitos financeiros, a que a gente chama de DIB, né, tão conhecida por nós como DIB, vai ser a partir da complementação ou a partir da DER, feita logo após o óbito? Esses temas a TNU entendeu, né, que não estavam pré-questionados, não eram objeto do PUIL e teriam que ficar para uma discussão futura. É isso, doutor João, que decidimos no tema 286, que entendemos ser um grande avanço, inclusive, na proteção social dos segurados, e feita até com a concordância do INSS, que viu a necessidade de abrir essa possibilidade para essas pessoas que não se omitiram a pagar a contribuição a tempo e modo, só pagaram incorretamente por uma série de fatores, né? Muito obrigado, doutor Ivanir, por essa explicação tão ampla e detalhada, esse julgamento tão importante. Então, nós poderíamos dizer que, diante da uniformização de jurisprudência já feita pela TNU, permanece válida aquela regra da súmula 52, em que, quando o contribuinte individual, que é o trabalhador autônomo,
que têm a obrigação de fazer os seus recolhimentos e não o fazem em vida e perdem a qualidade de segurado, ou nem sequer inicia as contribuições para adquirir essa qualidade, os seus dependentes, após o óbito, então não podem fazer a regularização pós-mortem para gerar o direito à pensão por morte. Nesse ponto, existe uma única exceção da TNU, que é quando, está na própria súmula 52, ele presta serviço a uma empresa, que a partir de 2013, então, ele tem um tratamento muito parecido com o segurado empregado. Quando uma empresa tomadora da sua prestação laboral, então ela deve reter a contribuição e recolher. Então, nessa hipótese, estaria ressalvada a aplicação da súmula 52. Uma segunda hipótese, também mencionada, é aquela vinda da reforma da Previdência, da emenda constitucional 103, então, em que, quando a contribuição é abaixo de um salário mínimo, embora a alíquota seja correta, se permite a complementação pelos dependentes do que faltou para atingir um salário mínimo, que seria para efeito de gerar, então, também a qualidade segurada, a contagem do tempo de contribuição, de carência, para gerar, então, os benefícios previdenciários, que, no caso, se o segurado estiver em vida, em seu benefício. Se for depois, em virtude de óbito, os dependentes fazerem essa regularização para gerar pensão por morte. E essa terceira mencionada, então, que é uma situação bastante comum no dia a dia, em que nós temos hoje muitas pessoas como seguradas facultativas, donas de casa, que fazem as contribuições de 5% sobre o salário mínimo, e às vezes não estão nem inscritas no CAD único, ou às vezes, quando inscritas, não fazem a renovação periódica, que é a cada 2 anos, para se manter no CAD único e ter direito a essa forma de contribuição, assim como os outros benefícios sociais do governo federal. Então, é muito importante ter essa informação, porque, embora pacificado, embora agora a própria Previdência Social e INSS tenha reconhecido a viabilidade dessa complementação, é importante que se saiba que tem que se manter uma inscrição válida no CAD único e a regularização, porque aí os 5% se tornam válidos, não há necessidade da complementação. Então, vamos dizer assim, a complementação seria um remédio para um problema existente no passado, que foi a contribuição em alíquota indevida, seja porque baixa renda sem inscrição regular no CAD único, ou porque, na verdade, às vezes seria uma contribuinte individual que exerce uma atividade remunerada ou tem uma renda superior que deveria recolher sobre o 11%. Até porque a complementação vão gerar encargos, né? Teremos juros e multas de contribuições como se fossem atraso. Poderia complementar esse último ponto, já encaminhando para o nosso encerramento, doutor Ivanir? A Instituição Normativa 128 deixa claro o seguinte, em vários de seus dispositivos, que a complementação não é tratada como recolhimento em atraso, ou seja, que as complementações são tratadas como recolhimento a tempo e modo, né? Então, tem até esse favorecimento para essa situação e essa diferenciação entre os segurados que não pagam nada da contribuição ou os segurados que pagam incorretamente, né, sobre base de cálculo inferior ou sobre alíquota inferior, não teriam esse encargo porque elas não são consideradas contribuições em atraso. Então, eu faria apenas a complementação sem qualquer encargo financeiro. Foi isso que a TNU decidiu? Ela chegou a entrar nesse ponto? Não, a TNU não entrou nesse ponto. Esse ponto não era um ponto controverso. A gente está só trazendo aqui uma sinalização da IN 128, mas a TNU não tratou especificamente desse ponto, que não era um ponto. O PUIU não tema a delimitação da controvérsia não atingia. Delimitação. Muito bem. É importante isso porque a TNU, quando ela vai fixar um tema, uma tese, um tema controvertido, ela tem uma limitação que é aquilo que já foi debatido nas instâncias inferiores e que chega, então, para a análise do colegiado da TNU, e aí fixa as teses com base em toda uma retrospectiva de debate anterior, onde a controvérsia chega para a sua uniformização. Quero aqui agradecer a sua presença, doutor Ivanir, pelas explicações, por nos trazer detalhes sobre essa tese. Agradecendo, então, a todos que nos acompanham nos nossos podcasts e convidando para o próximo, que será também disponibilizado em breve.
Um abraço e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos.